Olá, meus amigos, minha saudação especial a você. Estamos chegando ao final do trimestre, lição número 13, a lição que vai fechar o nosso trimestre falando sobre educação e redenção. A lição número 13 tem como título: O céu é um lugar de educação e aprendizado eterno. Disse um escritor muito conceituado o seguinte pensamento cristão: se você é cristão, você não é um cidadão do mundo tentando chegar ao céu. Você, na verdade, é um cidadão do céu que está atravessando o mundo para você chegar no céu outra vez. Quem disse isso foi Vance Havner. A expressão dele é interessante. Se você é cristão, você não é um cidadão deste mundo tentando chegar ao céu, mas sim você é um cidadão do céu abrindo o caminho através desse mundo. Deus abençoe para que possamos, na verdade, ter essa consciência de que nós somos um cidadão do céu, estamos apenas atravessando este mundo. O verso áureo está em 1 Coríntios 2, verso 9, que diz o seguinte: como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Grande expressão do apóstolo Paulo, falando sobre a esperança futura. E, logicamente, a lição vai falar sobre a preparação para a vida futura. Como é que uma pessoa pode se preparar para a vida futura? Existe algum curso para que a pessoa possa fazer e então possa dizer assim: eu fiz o curso de como me preparar para a vida futura? Existe algum manual que nos dê orientações sobre como podemos nos preparar hoje para a vida futura? Como será, afinal, o nosso futuro? Eu tenho um relógio digital, já não está aqui mais comigo, estava no meu pulso, mas esta manhã esse relógio parou de funcionar. Eu, logicamente, estava acostumado com ele, porque eu regulava as minhas tarefas por esse relógio digital. E ele acabou, então, acabando a bateria, e eu estou sentindo a falta dele. Mas eu quero dizer a você que existe um outro marcador do tempo que ele tem uma importância infinitamente maior do que um relógio digital. Sem esse marcador do tempo, nós estaríamos perdidos e desorientados quanto ao ponto em que nos encontramos na história desse mundo. Refiro-me, logicamente, ao relógio da profecia bíblica, o grande relógio profético de Deus. Se estivéssemos privados desse relógio profético, nós perderíamos o significado dos acontecimentos que estão acontecendo hoje. Por causa desse relógio, nós conseguimos situar os acontecimentos da história e com isso conseguimos nos preparar para uma vida futura. Mas a pergunta continua: como será o nosso futuro? Essa é uma grande pergunta que a lição vai responder durante esta semana. Na verdade, existem instruções dentro da palavra de Deus que prepara a pessoa para a vida futura, criando agora uma consciência para o sono que precederá a segunda vinda de Cristo, se a pessoa descansar no Senhor. Então a pessoa se prepara hoje, cria uma consciência hoje. E então vai dormir o sono da morte, esperando Jesus voltar. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A crença que a pessoa teve, a consciência que a pessoa criou, será então motivo para o despertamento dessa pessoa na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que todo o preparo deve ser feito agora, porque após a morte não haverá nenhum tipo de consciência ou planos para a pessoa então fazer aquilo que a pessoa pensa que pode fazer. O sábio Salomão, ele afirma em Eclesiastes 9, verso 10, o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Dois engenheiros combinaram que se um morresse primeiro do que o outro, eles poderiam então fazer o seguinte: eles guardaram cada um num cofre uma carta escrita de próprio punho, e eles combinaram o seguinte: olha, um deles disse: se eu morrer primeiro, disse o Wagner, se eu morrer primeiro, eu volto e te conto o segredo do cofre, para que você possa abrir o cofre e você possa chamar a imprensa, e você possa dizer aquilo que está dentro do meu cofre. E o outro disse: eu também vou fazer o seguinte, Wagner, se eu morrer primeiro, eu venho, eu volto, e então eu te conto o segredo do cofre. Estão os cofres fechados até hoje. Nenhum dos dois conseguiu voltar. Porque a Bíblia é muito clara: para o lugar onde você vai, a sepultura, não existe mais obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
O preparo para a vida futura é agora, nesta vida, onde nós estamos aperfeiçoando o nosso caráter, mudando o caráter de acordo com a vontade divina. Pode parecer até bobagem para algumas pessoas, mas se a pessoa tem essa expectativa da segunda vinda de Jesus, está aperfeiçoando o caráter. E toda vez que a pessoa cai em pecado e sabe que caiu em pecado, é uma luta assim, com o seu íntimo, ele luta com Deus e pede perdão e se restaura através do Espírito Santo. E novamente começa a batalha pela vida cristã. Ellen White diz o seguinte, em Meditações Matinais está escrito isso, de 1968, na página 161. Ela colocou a seguinte expressão: jamais podereis entrar no céu, a menos que desfruteis da comunhão com Deus aqui na terra, pois este é o lugar de preparo para o céu. Quer ir para o céu? Tem que se preparar aqui, nesta terra, com Deus ao lado. É a única maneira. Uma jovem que estava passando por um grande momento de problemas na sua vida, ela disse que estava com o irmão dela num lugar, junto com um astrônomo. Eram amigos. E eles estavam observando justamente um fenômeno assim, de um eclipse que iria acontecer naquele momento. E eles estavam de óculos escuros e aquele eclipse estava acontecendo naquele momento. Um eclipse que havia sido predito 25 anos atrás. E os três estavam ali examinando o céu de óculos escuros. De repente houve o eclipse do sol com a lua. E foi algo fantástico. E aquela moça disse, olha, quando terminou aquele eclipse, aquele astrônomo disse o seguinte: puxa, aconteceu exatamente como previsto há 25 anos atrás. E ela disse, eu estava com tantos problemas, havia sido mandada embora do emprego. E quando eu vi aquele homem dizendo que do jeito que foi predito acontecera, ela disse, puxa, se eu estou servindo um Deus que ele tem o poder de governar esse universo inteiro com uma exatidão tão grande, então certamente eu terei confiança quanto ao meu destino, o que ele pode fazer por mim. Ela disse, que lição maravilhosa eu aprendi. Essa lição com certeza serve para todos nós. Por que tanta tensão? Por que tanto receio? Por que tanta preocupação na hora presente? Temos a promessa do suprimento de nossas necessidades cada dia que passa. E Jesus disse, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber. Porque Jesus Cristo sabe que nós dependemos de muitas coisas para a sobrevivência aqui. Mas Ele nos deu uma garantia de que os cuidados da vida podem ser supridos com a segurança e a confiança em Deus. De tal maneira que nossa vida futura não seja assim alterada com aquilo que nós vivemos agora. Por que não cremos? Por que nós agimos de forma tão confiante em nós mesmos e não nas promessas de Deus? Por que não aprendemos ainda a arte de descansar em Deus, no seu poder? Por que não aceitar que Deus controla nosso futuro a partir de agora? Por que não aceitamos ser dirigidos plenamente pelo Espírito Santo? Nós temos uma mania hoje de confiar apenas em nós mesmos. Nós temos dificuldade, nós corremos primeiro ao ser humano, corremos ao banco, corremos à pessoa que pode nos ajudar financeiramente, corremos ao médico, mas nós não corremos primeiro para Deus. Deus é a última instância. É quando não tem mais nenhuma solução, aí corremos para Deus. Ellen White, ainda escrevendo em Meditações Matinais, em 1995, página 274, ela diz o seguinte: temos ricas promessas na palavra de Deus que atuarão em nosso favor. Se tão somente crermos e confiarmos nele, correremos o risco de confiar em nossas próprias forças. Se nós não confiarmos no poder de Deus, vamos correr o risco de confiar em nossos próprios esforços humanos deficientes e de não depositar nossa confiança em Deus quanto à vida presente e futura. Então é uma verdade plena. Se a Bíblia tem tantas promessas para nós, que atuarão em nosso favor, se nós não confiarmos nessas promessas, sabe o que irá acontecer? Nós iremos fatalmente, confiar justamente nos esforços humanos. E ela diz que são esforços humanos deficientes, porque são limitados, vai até um ponto, depois não consegue ir mais. Por isso, agora é o momento de aprendermos, através da educação cristã, como confiarmos em Deus, de forma plena e insuspeita, de forma que obtenhamos experiência para enfrentar os desafios futuros e obtermos as vitórias que nos prepararão para a vida eterna. Sabemos o que espera os cristãos para eventos futuros.
Sabemos do que está profetizado de perseguição. Sabemos que Jesus disse que haverá fomes e pestes e guerras em vários lugares. E por se multiplicar a violência, a iniquidade, o amor de muitas pessoas irá se esfriar. O amor quer dizer a sua fé em Deus. Isso quer dizer que tudo aquilo que fazemos hoje vai deixar sua marca para o futuro. Quando o escultor John Bacon estava na abadia de Westminster, em Londres, ele estava retocando uma escultura. Passou um pastor e tocou no ombro dele e disse: cuidado, você está trabalhando para a eternidade. Ou seja, o que você fizer agora vai ficar para a eternidade, para o futuro. Ele subiu ao púlpito, pregou, e na hora que ele desceu do púlpito, o escultor foi lá, colocou a mão no braço dele e disse: cuidado, pastor, com aquilo que o senhor prega. Está trabalhando para a eternidade, sua e das pessoas que ouvem o Senhor. É uma grande verdade o que esse homem disse. Estamos trabalhando para a nossa eternidade. Estamos fazendo coisas que vão justamente alterar ou vão ajudar de forma positiva ou negativa a nossa eternidade. Vamos estudar isso durante essa semana. Veremos que o céu realmente será um lugar de estudo e aprendizado eterno. Que Deus nos abençoe. Possamos, nessa semana, crescer espiritualmente com este último assunto da lição do trimestre. Que o Senhor te abençoe e obrigado por sua atenção e divulgue esse vídeo para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Está no Facebook e também está no nosso YouTube. Que Jesus, então, abençoe cada coração e cada lar que me ouve, que me assiste nesse instante. Amém.